o jurista e professor de Direito Modesto Carvalhosa declarou, usando suas redes sociais, que o STF é hoje uma das instituições que mais gera instabilidade social no país. Modesto também destacou a liminar como um assinte à sociedade civil e garantiu que a resposta seria à altura. A decisão que o ministro Marco Aurélio acaba de proferir, determinando a soltura de condenados em segunda instância, ofende a consciência jurídica da nação e abala ainda mais a já desgastada imagem do Supremo Tribunal Federal. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, hoje, é o mais nefasto fator de instabilidade institucional e desagregação social do Brasil. Essa liminar é um assinte à sociedade civil e receberá uma resposta à altura. Tamanha teratologia não vai prevalecer. De fato, o STF tornou-se uma das maiores vergonhas nacionais. Agora é preciso trabalhar para resgatar o bom funcionamento do que deveria ser uma corte justa e sem atuação político-partidária. Se fosse cumprida a vontade do ministro Marco Aurélio, o Brasil estabeleceria mais um triste recorde, o maior saidão de Natal da história, com a liberação de mais de 169 mil criminosos já cumprindo pena. Equivale a 2 Maracanãs lotados de bandidos. E o pior é que, perante a lei, não resta dúvida da culpa dos condenados em segunda instância, cujos recursos pendentes podem não alterar suas penas. Marco Aurélio azedou de vez o ambiente no STF. Os ministros zelam pelo respeito ao colegiado, é a base da segurança jurídica. A aposta da criminosa decisão de Marco Aurélio, adotada a poucas horas do início do recesso, era garantir Natal e o Ano Novo de Lula fora da cadeia. Esqueceu de combinar com a juíza Carolina Lebos, que não acatou de imediato o pedido de liberdade do corrupto preso e fez a petezada passar vergonha. Na internet e na frente da sede da Polícia Federal em Curitiba. Para essa turma, Toffoli virou traidor e covarde. Como era previsto, os que antes cantavam glórias à decisão do ministro Marco Aurélio Mello agora tecem críticas ao presidente da corte, Dias Toffoli, por ter cassado a liminar do colega. O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, disse que Toffoli é, além de traidor, covarde. Já a deputada Érica Cocai afirmou que o presidente da corte não dialoga com a democracia e o Estado de Direito, mas com aqueles que hoje defenderam o fechamento do STF com a tag "um cabo e um soldado". Calma lá, petralhada. Toffoli não virou a casaca e nós não confiamos nele. Acontece que Toffoli teria encerrado na quarta-feira mesmo o próprio mandato no comando do STF se não tomasse a decisão correta, legal e legítima de cassar a obrada de Marco Aurélio. Toffoli não atendeu apenas a um pedido escrito correndo pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Toffoli fez a leitura objetiva de que o ato falho de Marco Aurélio significaria não só a desmoralização do STF, mas, acima de tudo, um atentado judicial ao Estado democrático de direito, cujo legítimo poder instituinte emana do povo, que elege seus representantes para escrever e revogar leis que a todos cabe cumprir. Toffoli não será reconhecido como um herói pela decisão que tomou, mas ficou claro que ele, no mínimo, restabeleceu sua autoridade claramente desafiada por Marco Aurélio de Mello. A Calina é uma agência única no mercado. Todos os nossos colaboradores são engenheiros vindos de grandes universidades como O Supremo Magistrado foi tão irônico e arrogante que chegou a declarar: "Se o Supremo ainda for o Supremo, minha decisão tem de ser obedecida." Felizmente, a determinação liminar foi providencialmente desobedecida por Dias Toffoli. Imagina quantos bandidos seriam liberados com o suposto indulto natalino de Marco Aurélio? Qual o lucro da bandidagem com tal pataquada jurídica? Eu fico aqui pensando por que vocês, petralhas, que segundo as urnas somam 40 e tantos % da população, não se revoltaram nas redes sociais com a possibilidade de que 170 mil bandidos que estão presos pelos crimes que cometeram fossem soltos? Gleisi Hoffmann não cansa de passar vergonha com sua histeria para soltar Lula. Mereceria o título de tuitada errada do ano a mensagem postada às 17h50 de quarta-feira pela senadora, rebaixada deputada federal. Embarcando agora para Curitiba, acompanharemos a soltura do presidente Lula.
Embora a juíza justifique a demora de liberação pelo excesso de pedidos de alvará, terá que fazê-lo mais tardar amanhã. A decisão do ministro Marco Aurélio não pode ser questionada pela Vara de Execuções Penais. Esta não é a primeira vez que algum louco tenta soltar o ex-presidente Lula de supetão. E também não é a primeira vez que Gleisi reage com estardalhaço diante da mais remota possibilidade de ver o presidiário fora da cadeia. Há poucos meses, o desembargador plantonista do TRF4, Rogério Favretto, também tentou soltar Lula. Gleisi comemorou efusivamente a soltura do petista, que, como todos sabem, não aconteceu. O ídolo Lula continua preso. A vidente às avessas que preside o PT teve a expectativa frustrada por uma decisão providencial de um ex-militante e ex-defensor petista. Passa longe afirmar que Toffoli se transformou em um herói nacional. No entanto, seu ex-colega entrou para a galeria dos vilões brasileiros. A imagem da Corte Suprema do país ficou mais manchada ainda, com um novo protesto público em que o Movimento Brasil Livre projetou a laser, em letras verdes, na fachada do prédio do Supremo, os dizeres: Marco Aurélio, Papai Noel dos vagabundos. Será que Gilmar Mendes, outro notório libertador de presos, ficou com inveja? A tendência é que tal interpretação seja confirmada, ratificada e corroborada no julgamento marcado para começar dia 10 de abril, quando o plenário do STF decidirá sobre o cumprimento da pena de prisão após decisão colegiada em segunda instância judicial, antes mesmo do famoso trânsito em julgado. Certamente, pela obrada jurídica de quarta-feira, Marco Aurélio votará contra tal decisão suprema. Tudo indica que Gilmar Mendes o acompanhará. Quem mais? Dias Toffoli nem precisou escrever que Marco Aurélio passou por cima da agenda programada. O que levou o ministro a agir precipitadamente? A resposta é intrigante. A segurança jurídica sofreu um grave atentado com a decisão que contrariava uma determinação do próprio plenário do STF. O golaço contra marcado por Marco Aurélio terá consequências graves. Depois da posse do novo governo, aumentará a pressão cidadã para que ocorra uma renovação na escalação do Supremo Tribunal Federal. Movimentos sociais já programaram intensas campanhas via internet em favor da revogação da Lei da Bengala, que elevou para 75 anos a idade para que supremos magistrados se mantenham no cargo. A pressão popular fará com que o Congresso aprove o retorno ao limite etário de 70 anos. Assim, o STF pode sofrer pelo menos 4 baixas com a aposentadoria compulsória: Marco Aurélio, Celso de Mello, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. No dia 27 de novembro, Toffoli já avisou que a revisão da PEC da Bengala não acontecerá. É um esforço inútil, não vai ser aplicado porque é inconstitucional. Quem está lá vai até 75 anos. Acabou. Depois da obrada de Marco Aurélio, será que realmente acabou? Olá, meu nome é Daniel Palles e sou o diretor executivo da Calina, uma agência de performance em marketing digital. Um poderoso integrante do futuro governo federal me zapeou. O que se viu na tarde de quarta foi o retrato perfeito da bagunça judiciária, fruto da total falta de patriotismo da maioria de seus membros. Resumindo, o soldado e o cabo da faxina concordam com essa tese. O roteiro que o presidente eleito Jair Bolsonaro havia preparado para a quarta-feira passada tinha como ponto alto a primeira reunião entre ele e todos os 22 ministros que comporão o seu governo. As atenções do dia, no entanto, acabaram desviadas para o Supremo Tribunal Federal, com a decisão do ministro Marco Aurélio revertida pelo presidente Dias Toffoli, que quase possibilitou a soltura do corrupto condenado Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente porque um dos futuros ministros de Bolsonaro é o juiz Sérgio Moro, responsável pela condenação do petista em primeira instância. O quadro de incertezas que marcou a tarde de quarta fez com que Bolsonaro e seus ministros adotassem uma espécie de voto de silêncio. Nenhum dos participantes falou à imprensa depois da reunião ocorrida na Granja do Torto, e mesmo as manifestações nas redes sociais foram tímidas. Um futuro ministro disse que houve um acordo para que opiniões sobre a guerra de decisões no Supremo não fossem tornadas públicas. Combinamos, entre todos, de não falar nada sobre isso. Pegaria muito mal, até porque ainda não somos governo, disse.
A exceção foi um dos filhos do presidente eleito. O deputado federal Eduardo Bolsonaro fez duras críticas à medida em uma postagem no Twitter. Segundo ele, a imagem concedida é um retrocesso e impacta na imagem externa do Brasil. O Brasil elege um presidente limpo. Ele nomeia para o Ministério da Justiça o juiz símbolo do combate à corrupção e no exterior começa a se formar uma perspectiva de que o Brasil pode voltar a ser sério. Aí vem uma decisão judicial e põe em xeque toda essa construção, escreveu Eduardo. Já o general Carlos Alberto dos Santos Cruz afirmou que não houve tempo para que o assunto viesse à tona na reunião ministerial. Estamos numa fase de montagem de governo, de conhecimento do trabalho que vamos fazer. Além disso, aquele assunto é uma questão do judiciário e não do executivo, destacou. A tarefa de comentar o caso oficialmente coube ao próprio Bolsonaro, mas na internet, como é de seu feitio. No Twitter, o presidente eleito parabenizou o presidente do STF pela decisão. Complicações judiciárias à parte, o encontro foi definido pelos participantes como um momento de entrosamento entre os membros do futuro governo. A reunião mostrou convergência entre os escolhidos por Bolsonaro. Há uma grande sintonia em executar o programa de governo que foi escolhido pela população nas urnas. Nós conversamos entre si e começamos a identificar áreas em que podemos trabalhar em conjunto, endossou o general Santos Cruz. O trabalho integrado foi também defendido pela senadora eleita Mara Gabrilli, que se reuniu com a futura ministra Damares Alves, que comandará a pasta de Mulheres, Famílias e Direitos Humanos. A tucana, que milita pela causa das pessoas com deficiência, relatou ter apresentado a Damares temas ligados à acessibilidade, que envolvem ações em diferentes setores, como a ciência e tecnologia. O presidente eleito tem feito viagens semanais à capital para se reunir com os auxiliares e com autoridades. Nas últimas semanas, os futuros ministros e integrantes da equipe de transição tiveram acesso aos dados oficiais do governo federal para preparar a futura